Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também é o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá neste dia de sábado, última edição da semana do Telenotícias, para lhe trazer o melhor da informação. E vamos acompanhar as notas de reportagem que marcam a atualidade nacional. Começamos com a notícia que dá conta que o Sindicato Nacional de Jornalistas repudia ataques à classe durante a cobertura das manifestações. O secretário-geral do sindicato falava em Ambane durante as comemorações do Dia dos Escribas, cujas cerimônias centrais tiveram lugar naquela parcela do país. O secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas falava em Ambane, onde mostrou preocupação com os ataques verbais e físicos contra os escribas durante as manifestações pós-eleitorais. Nos últimos meses, os jornalistas tornaram-se também vítimas do clima de tensão política que se vive no país, chegando em várias circunstâncias a ser colocada em risco a sua integridade física e moral, tanto através de agressões físicas perpetradas, ora por manifestantes, ora por agentes públicos, incluindo a destruição de meios de trabalho, como viaturas, câmaras, telemóveis e outros, quanto de ameaças verbais ou proferidas através das redes sociais. Farouk Siddiq, secretário-geral do SNJ, fez estes pronunciamentos durante as comemorações dos 47 anos da criação do sindicato. Na ocasião, Siddiq exortou a todos os jornalistas para uma reflexão conjunta sobre estes fatos que constituem um grave atentado contra a liberdade da imprensa e da democracia, que por vezes são protagonizadas por algumas entidades públicas e privadas. Manifestamos o nosso repúdio às tentativas, ainda que esporádicas, de algumas entidades públicas e privadas de coartar o livre exercício da atividade jornalística, o que em nada valoriza os avanços que o país alcançou em termos de garantias de liberdade de expressão e de imprensa. Por seu turno, o governador da província de Inhambane, Francisco Pagula, enalteceu o papel dos escribas na difusão da informação. Queremos aqui continuar a contar com o apoio desta classe, pois entendemos nós que é com jornalistas que conseguimos levar a nossa população. Aquelas são as nossas grandes realizações, mas também aqueles são os nossos projetos de governação, mas também através dos diferentes órgãos de comunicação conseguimos perceber aqueles que são os anseios da nossa população. São várias as vezes que não conseguimos deslocar até as nossas populações, mas através dos órgãos de comunicação conseguimos encontrar aquelas que são as preocupações e anseios da nossa população. Pagula exortou ainda aos jornalistas a sempre serem imparciais durante as suas atividades. Várias são as vezes que temos nos deparado com um jornalismo onde é tendencioso. E quando se é tendencioso, deixa-se a componente de imparcialidade. Então queremos que esta componente de imparcialidade seja bastante levada a fundo por parte dos nossos jornalistas, porque entendemos nós que comunicar não é levar aquilo que nós queremos. Comunicar é levar aquilo que nós vemos e ouvimos. As cerimônias centrais dos 47 anos da criação do Sindicato Nacional de Jornalistas tiveram lugar na província de Inhambane, onde foi marcada com uma deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis. E agora, no contexto da nova nomeação do chefe do Estado-Maior-General, o analista João Moçango destaca algumas estratégias possíveis para a resolução das demandas enfrentadas pelas Forças Armadas. Num contexto marcado por crescentes insatisfações internas nas Forças Armadas, a nomeação do novo chefe de Estado-Maior-General surge como uma oportunidade para implementar mudanças profundas. Moçango apontou a necessidade de abrir um espaço que permita responder às críticas que vêm inquietando o corpo militar há muito tempo. Moçango afirmou que com a nomeação do novo chefe de Estado-Maior-General é necessário criar canais para que se possam entender as demandas e insatisfações dos membros das Forças Armadas. Com a nomeação do novo chefe do Estado-Maior-General, deve abrir aqui, não é, o espaço para que aquilo que são os problemas que nós vimos ao longo desse todo o tempo, a reclamação das Forças Armadas, de elementos que fazem
parte das Forças Armadas que venha de facto a rubro, não é, a questão dos salários dos militares que estão em todas as áreas das subunidades militares, a questão do reequipamento das nossas Forças Armadas. E nós temos que começar a refletir, porque independentemente de termos um vizinho que vem para nos ajudar a comer, mas o vizinho há de ir. E nós vamos, o vizinho fala do Ruanda, e nós vamos de facto ficar com o nosso país e é tempo. E queremos, ao nosso ver, na pessoa do Júlio Jane, que foi confiado para ocupar exatamente este cargo pelo Presidente da República, que venha de facto trazer à tona aquilo que são os problemas que na nossa ótica, como militar da carreira, e todos esses problemas que nós conhecemos, sobretudo no discurso do Presidente da República, sobre os problemas que estão no Exército, ele venha de facto trazer uma luz verde. Mas sabemos perfeitamente que há um problema que está lá e esse problema precisa, na nossa ótica, de ser resolvido. É urgente e as Forças Armadas de facto têm exatamente este papel no sentido de trazer a tranquilidade e a estabilidade no nosso país. João Massango concluiu afirmando que o único método pelo qual o novo comandante pode contribuir para a melhoria da segurança em zonas de conflito como Cabo Delgado é a criação de condições que permitam às Forças Armadas dispor de equipamentos adequados. Em relação a conflitos no nosso país, nós precisamos de nos aperceber a natureza de conflitos. Temos, por exemplo, o terrorismo na província de Cabo Delgado, que é uma coisa que já se enraizou na província de Cabo Delgado, mas que ao mesmo tempo nós precisamos de trazer estratégia, não é? Porque esta questão de comando, esta questão das Forças Armadas é uma ação coordenada. E é preciso que, em volta disto, as pessoas que estão no teatro operacional, o novo comandante olhe exatamente para esta área e estudar um mecanismo aqui para nós vermos em que situação, em que contexto os militares devem de facto se fazer ao combate, mas ao mesmo tempo há uma coisa que vem desde há muito tempo, que sempre foi choro dos militares, esta questão da motivação, esta questão do Estado não investir, por exemplo, no equipamento para poder ir no campo de batalha. Nós temos conhecimento que os terroristas têm equipamentos de ponta. Então, se do nosso lado, nós perdemos o nosso erário público para investir na defesa, o Estado também deve criar condições para que as nossas Forças Armadas estejam de facto em altura. E há um exemplo concreto no meio disto aqui. É que durante o período das manifestações, nós nos apercebemos que, afinal de contas, o nosso exército era pujante. E esse equipamento é exatamente esse que deve ser alocado. Não é a questão da moralização. Moralização é dar dinheiro, é dar salários. Moralização é dar um equipamento à altura. Então, quem deve de facto fazer isto aqui? O comandante, é o chefe do Estado-Maior-General, é este que deve trazer o dinamismo, estudar um mecanismo para que as nossas tropas de facto respondem à altura àquilo que são os problemas que... E o caso que envolve Oscar Monteiro tem suscitado um debate intenso sobre os limites da conduta e ética na esfera pública, o que levanta questões sobre a integridade no exercício do poder e a responsabilidade das figuras históricas no contexto político atual. Marcelino Pangueia afirma que apenas Oscar Monteiro possui conhecimento afetivo sobre os camaradas que alegadamente se têm enriquecido de forma ilícita. Questiona de forma crítica em que indústrias trabalham esses cidadãos para acumularem tais fortunas quando grande parte do setor produtivo nacional se encontra em declínio. Pangueia sublinha a aparente contradição entre o estado de falência de várias indústrias e estilo de vida ostentado por determinados indivíduos. Apela, por isso, ao governo para que se promova uma verificação rigorosa da proveniência dos bens e do património desses cidadãos,
em nome da transparência e justiça social. Olha, eu sou o Oscar Monteiro, quem disse isso, ele conhece tais camaradas, mas implicitamente nós, aliás, explicitamente nós temos conhecimento de alguns cidadãos que estão a enriquecer sem que nós possamos encontrar recursos que o país tem para poder sustentar tais riquezas. As viaturas de luxo que nós temos estado a ver a circular nas nossas cidades, as casas que estamos a ver, as mansões que estão sendo construídas em diferentes cidades, quando você avalia só o muro de vedação, provavelmente dê para a construção, se calhar, de umas 3 residências dos jovens hoje, só pelo muro de vedação. Mas você, quando vê onde está a indústria na qual esses cidadãos estão a trabalhar, que lhes ofereça honorário para permitir tais construções, você não encontra. Quase todas as indústrias no país, elas estão falidas. Então, onde é que busca o salário esses indivíduos para poder conseguir sustentar tais mordomias que eles trazem? Ou por outra, mesmo os tais empreendedores, tais empresas que estão cheias de dívidas, executam atividades no Estado e ficam tanto tempo sem que sejam pagos, incluindo os próprios colaboradores, ficam meses sem salários. Então, provavelmente o Oscar Monteiro, poder dar esse pronunciamento, ele possa estar a referir a esses cidadãos que estamos a ver com essas riquezas absurdas que estão a ter dia após dia no país. Estão a importar viaturas do último modelo, não é? Então é importante que se possa poder... Eu acho que num governo onde existe efetivamente o controle, poderia estar a verificar Em tom igualmente incisivo, Marcelino Pangaia sugere que o Presidente da República deixe de acumular funções como chefe do governo e comandante-chefe das Forças Armadas, defendendo uma separação mais clara de poderes e atribuições. Sugeria aqui que o Presidente da República ele deixasse de ser chefe do governo. O Presidente da República ele deixasse de ser o responsável por parte das Forças Armadas. E ele seria um fiscalizador para essas áreas, para exigir responsabilidades. Não há ninguém que pode exigir hoje o desempenho do governo ao primeiro-ministro, senão que seja o próprio presidente. Não há ninguém hoje que vai exigir responsabilidade ao ministro da Defesa, senão que seja o próprio presidente. Então, nesse âmbito todo, essa questão de combate à corrupção, essa questão da pobreza aguda que nós estamos a ter, essa questão das infraestruturas deficitárias, essa questão da ausência do abastecimento, sobretudo nas zonas rurais, não há como poder exigir ao governo, porque você, ao exigir o governo, está a exigir o chefe, o presidente da República. Então, são esses casos que estão por detrás desse cenário todo. Se nós pretendemos melhorar essas áreas todas, devíamos ter indivíduos responsáveis por essas áreas e o presidente ter essa competência de poder exigir responsabilidades a ele. Mas ao exigir responsabilidade do governo, está a exigir-se a si mesmo. Em outro contexto, o analista e comentador político Samamadi Irula afirmou que a empresa Linhas Aéreas de Moçambique precisa contar com uma companhia privada concorrente para dinamizar os seus serviços e promover uma maior competitividade no setor aéreo nacional. Após a divulgação de que a Companhia Aérea Nacional Linhas Aéreas de Moçambique enfrenta um prejuízo de quase 100 milhões de dólares, Samamadi defendeu que a empresa necessita de mais dinamismo. Segundo o analista, esse dinamismo só será alcançado se abrir espaço para o surgimento de uma companhia aérea privada que possa atuar como concorrente efetiva e incentivar a melhoria dos serviços prestados. A LM precisa de uma estratégia que primeiro foge da sua alienação política, porque a grande doença da LM é a alienação política que ela tem, a partir da nomeação dos seus dirigentes, é mesmo por confiança política, o que não devia ser, porque a LM é um negócio do Estado, mesmo sendo um negócio do Estado, ela é merecedora
de uma estratégia privada. E a estratégia privada manda dizer que os lucros é que são mais importantes. E a LAM, para além dos lucros, tem um papel social estratégico muito forte dentro do nosso país, que por isso ela precisa existir. E agora o que nós temos que fazer é tornar a LAM, dotar a LAM de uma capacidade estratégica forte para persistir no mercado e pensarmos também na possibilidade de abrir o nosso espaço para permitir uma concorrência. E provavelmente essa concorrência também vai ajudar a própria gestão da LAM a se dinamizar, a se aprimorar, para competir no mercado. O analista reconheceu ainda que, apesar da LAM ser estratégica para o país, a interferência política evidenciada pela prática de transportar dirigentes partidários gratuitamente contribui para agravar a sua situação financeira. A LAM é uma empresa estratégica para Moçambique. É uma empresa que desempenha um papel extraordinário dentro do nosso país. Por exemplo, nós temos zonas deste país onde o fluxo de passageiros é baixo. E nós precisamos desta LAM para fazer esta ponte, porque vai ajudar a dinamizar estas zonas. E são essas zonas que uma empresa privada que não tem vínculos com o Estado de forma direta não poderá voar, porque para lá só vão 2, 3 passageiros. Mas a LAM precisa desempenhar esse papel social, porque poderá dinamizar este mercado e futuramente será um mercado frutífero. Então nós temos que juntar o útil ao agradável, colocar estratégias na LAM, mas desalienarmos a LAM, removermos esses comandos políticos que vão para a LAM a transportar pessoas gratuitamente, porque há uma reunião de um partido A, B, C, D, porque há um encontro, porque isto é que tem que ser removido da LAM. No tempo de campanha, os voos da LAM andavam cheios. Para onde é que foi o dinheiro? Quer dizer que as pessoas subiram os aviões e não pagaram. Samamadi também apontou que, embora a empresa apresente aspectos de sustentabilidade, como as taxas cobradas, ela enfrenta problemas devido ao elevado número de passageiros transportados sem o devido pagamento, o que tem sido determinante para o atual estado do endividamento. A LAM é sustentável, é possível recuperar a LAM. A LAM é enferma da alienação. E as taxas pagas pelo bilhete da LAM são exorbitantes, são altos. Quer dizer que dava, se todos nós pagássemos pelos serviços da LAM, dava para manter a empresa sustentável. O que temos que fazer é desalienar. E não podemos efetivamente comparar, por exemplo, a questão dos custos que nós temos nos hospitais e os custos que nós temos na LAM, porque a LAM segue uma componente privada. E os hospitais é uma componente social. O Estado tem que investir de forma direta. E mesmo agora o investimento está a ir para a LAM, é um investimento que vem de uma hidroelétrica, que também é uma empresa do Estado, mas que tem um caráter também privado. Então é preciso nós fazermos a diferença desses dois âmbitos e estudarmos o problema, irmos ao problema. E o problema é a alienação. Quando nós removermos a alienação, quando nós removermos a politização na LAM, a LAM vai se tornar uma empresa sustentável e vai crescer. Ainda no contexto da celebração do Dia Nacional do Jornalista, a passagem dos 47 anos da criação do Sindicato Nacional dos Jornalistas foi marcada por lamentações por parte dos profissionais da comunicação social que denunciaram assim que privações das instituições públicas e privadas. A passagem de 47 anos da criação do Sindicato Nacional dos Jornalistas foi marcado por lamentações por parte dos profissionais da comunicação social, que denunciam privações nas instituições públicas e privadas. Os escribas juntaram as suas vozes para dizer que em Moçambique e em Nacala Porto em particular não há liberdade de expressão. O jornalismo hoje é um grande desafio. E aquele que abraça essa causa com seriedade não tem problema, continua a fazer o seu trabalho de melhor forma, de modo a agradar a todos, porque o jornalismo tem que ter um espírito de imparcialidade, isenção, acima de tudo, credibilidade e responsabilidade. Falando do sindicato a nível provincial, está forte, vem
vem exercendo muitas funções a nível da província, mas falar do sindicato a nível do nosso distrito é de lamentar bastante, é de lamentar a necessidade de se reativar ou revitalizar o sindicato a nível do distrito, porque não se faz sentir. Já passam 5 anos acima do mandato, mas infelizmente o sindicato não se faz sentir a nível do distrito de Nacala. Até posso dizer em suma que nós em Nacala Porto não temos sindicato. Temos várias dificuldades na questão da busca da informação, na questão das fontes. Então, quanto isso é mais notável no seio da sociedade, de certa forma, pode ser um jornalismo difícil. Para Nacala Porto, honestamente falando, estou bem e muito decepcionado, porque me parece que não existe uma SNJ, o Sindicato Nacional de Jornalistas, não se fez nenhuma atividade inerente a este dia, não houve nenhuma sentada de meios de organizações de comunicação e cada um está assim disperso, sem sinal de alguma luz verde. Me parece de que as organizações ou mesmo a própria direção que dirige a SNJ em Nacala está a dormir. Eu, jornalisticamente, digo, SNJ em Nacala, jornalistas dormem em pleno dia do jornalista em Moçambique. A Secretaria Distrital do Sindicato Nacional dos Jornalistas ao nível de Nacala, Porto, Nélia Cornélio, referiu que há dificuldades para ter acesso à informação nas instituições públicas e privadas. Ao longo do processo temos também atravessado algumas dificuldades no acesso às fontes, censuras na divulgação de algumas informações cujas fontes não permitem que sejam divulgadas. Então esses são alguns desafios, algumas dificuldades que a classe tem enfrentado. Esta classe deve ser unida, não é? Não pode existir racismo no meio dos jornalistas, do tipo, aquele órgão, aquele jornalista daquele órgão não é de nome, aquele órgão não é conhecido ao nível provincial ou sei lá quantos, o meu é que é mais superior porque é conhecido, sei lá, não pode existir essas adversidades no seio da classe. Em suma, mandamos uma mensagem especial a todos os jornalistas ao nível de Nacala que passe bem este dia. Entretanto, alguns cidadãos de Nacala Porto parabenizam o jornalista a pautar pelo bom trabalho. Quando eu vejo o trabalho do jornalista, o jornalista tem que ser uma pessoa sincera. Ao conversar com aquela pessoa, tipo, a apresentar o tema que ele tem para apresentar, tem que ser uma pessoa séria. Então, o trabalho do jornalista não é muito fácil hoje em dia. Para uma pessoa ser jornalista, entrevistar uma pessoa, também nesse tempo em que nós estamos, é muito difícil você fazer parar uma pessoa para entrevistar. Às vezes as pessoas pensam que você quer fazer piada com aquelas pessoas. Então é muito difícil. O trabalho de jornalista não é fácil. E não é para quem quer. Continua assim com o vosso trabalho. Não é uma tarefa fácil ser jornalista. Então, de parabéns. O trabalho que o jornalista faz é bom. É bom porque as coisas que ele faz, alguém conhecer uma coisa que não conhecia. E também eles arriscam a sua vida. Eu aprecio muito o trabalho do jornalista, porque, bem, são eles que levam informações até nós. Bem, pode não ser diretamente, porque eles trabalham para as TVs, para a rádio, mas eles levam informações até nós, eles vão até a informação. E não é fácil, porque ele tem que lidar com as pessoas, e lidar com as pessoas não é fácil, né? Tem que lidar com a população, em dados momentos ele tem que ir em algum lugar distante, atravessar obstáculos, então acho que não é fácil. Não tenho muita coisa a dizer, mas a única coisa que eu posso dizer é felicitar os jornalistas e terem mais força de trabalhar em todos os momentos, a toda hora, e informar aos outros também para terem aquela força de quererem ser os próprios jornalistas em si próprios. Eles fazem um bom trabalho, normalmente fazem para a população em si, para o público, e normalmente fazem um bom trabalho, dá para apreciar o que eles fazem. A passagem de 47 anos da criação do Sindicato Nacional do Jornalismo. Do norte do país, vamos agora para o centro, em que a erosão hídrica no bairro de Sido, em Quilimane, leva famílias a abandonarem suas casas por temer o desabamento das mesmas na sequência da fúria das águas, principalmente na época chuvosa ou em marés altas. O Dramuce Joaquim vive no bairro Isídua há mais de 20 anos. Conta que o cenário que vive agora no bairro ou os que estão nas proximidades deste rio já não está das melhores devido à rápida propagação da erosão hídrica associado ao abate do mangal. Segundo conta, várias famílias já abandonaram o bairro
e voltaram para as suas zonas de origem por não ter posses para fazer face à situação. Residente aqui em Quilimani há 30 anos, mas do momento, esses anos, a partir, já vai 2 anos, não estou a ver a coisa, o nosso bairro, principalmente esta estrada que sai de Quilimani até direção Madale. Estamos mal. Algumas famílias já estão a sair. Outras famílias estão aqui. E não sabemos. Tá vendo? Então nós estamos a pedir ao governo para nos ajudar. Como ele é pai dos filhos. Os cidadãos por nós entrevistados, na sua maioria, têm estado a viver por debaixo de incerteza de permanência e quando a maré é alta e coincide com o tempo chuvoso, esses têm estado a abandonar as suas casas. Mas a erosão está a vir mesmo com muita velocidade. Aqui nós já não temos como fazer. Nem para a gente ir para onde, nós já não temos onde ir. Dinheiro também é muito pouco, não dá para a gente comprar um terreno. Fala-se aqui de famílias que já estão a abandonar. Tem uma ideia de quantas famílias já abandonaram aqui? Já tem muitas famílias que já abandonaram. Aqui já voltaram no distrito. A maioria das pessoas já voltaram do distrito, que quase não tem como ir à frente, como ir atrás. Prefere voltar para trás e continuar a fazer. Fala-se de famílias que estão a abandonar aqui? Sim, muita gente já abandonaram através de erosão. Sim, quando enche maré, tem-nos atacado aqui na nossa zona. Essa água para entrar dentro, às vezes entra dentro. Sim. Há pessoas que já mudaram aqui? Sim, tem outras pessoas que já saíram, mas nós ainda não temos como. O secretário do bairro fala de dezenas de famílias que já abandonaram suas casas neste ano, pois já não se sentiam seguras e por temer por suas vidas no período noturno principalmente. A população daqui, quando sentarmos com eles, estão a dizer, estão a pedir socorro. Para onde é que vão parar neste contexto? A população desse lado do quarteirão já estão a sair para o outro lado. Agora, muitas casas já caíram também para o rio. Agora a população daqui está a pedir uma ajuda para o governo, para poderem minimizar a situação da erosão do bairro de Isídua. Dados que tivemos acesso no local indicam que, para um abandono de mais de 200 famílias, só neste ano e diariamente, há sempre uma residência abandonada ou destruída pelas famílias em risco. Acompanhe agora as taxas de câmbio para este final de semana. Assim como nós damos para encerrar esta edição do Telenotícias com a promessa de voltar na segunda-feira com mais notas e reportagens para si. Quanto a nós, caríssimo telespectador e internauta, resta-nos apenas desejar que tenham um abençoado final de semana. Até lá, fique bem.